Olá meninas, boa noite. Até que enfim, né, a gente conseguiu se encontrar novamente, né, depois desses períodos aí sem se ver, literalmente. E a gente conseguiu, eu tava cuidando um pouco da saúde, mas enfim, tô retornando aqui pra gente encerrar o nosso curso, né. O nosso curso foi tão curtinho, mas deu pra gente, né, conversar, trocar ideias sobre muitas coisas, né, muitos princípios bastante importantes no que a gente vem trabalhando, né. Então hoje, como eu falei, a nossa aula final, sejam mais uma vez muito bem-vindas, né? Hoje eu vou estar acompanhando de uma outra tela, mas a gente vai estar juntas, né? Da mesma forma. Então, como eu te falei, né? Como eu falei para vocês, hoje é a nossa aula final, né? Vamos falar um pouquinho ali, juntar um pouquinho do que a gente falou em conceitos para que a gente possa levar isso para a vida, né? Então, são preparadas? Então, bora lá. Então, hoje nós vamos tratar dos 10 mandamentos. Você pode pensar assim, nossa, mas eu conheço de cor, né, os 10 mandamentos, 100 livros que estão descritos, né? Mas o que tem a ver com a economia bíblica? Agora eu te digo com toda certeza, tem tudo a ver. Aí nós vamos trabalhar cada um dos aspectos, né, cada um dos mandamentos do Senhor à luz justamente das finanças bíblicas, né, o que a Bíblia pode nos ensinar aí dentro dos 10 mandamentos, princípios para administrar os recursos, né, que o Senhor nos confiou e para que a gente possa fazer essa análise, né, para ver se nós estamos andando conforme, né, o que a Bíblia nos orienta, né, é muito bom nós tratarmos desse assunto, né. Então, para hoje, nós vamos trabalhar com os 10 mandamentos e cada um deles aplicando a área financeira. Bora lá então? Bem, qual vai ser o nosso primeiro mandamento? Claro que todas vocês lembram decore salteado, né? Então, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Como é que a gente consegue aplicar isso à nossa vida financeira? Todos os aspectos da nossa vida, inclusive o financeiro, eles têm que estar necessariamente alinhados, né? Estar sobre a orientação e a submissão da palavra do Senhor. Então é importante que nós possamos entender nesse momento de quando a gente fala outros deuses, né? Às vezes a gente pensa só mesmo ali no lado, né? Deus, né? Lado espiritual. Então, mas muitas vezes a Bíblia traz justamente o dinheiro como um Deus para algumas pessoas. Então, quando a gente fala, a gente está admitindo ali que existe outra coisa que está ocupando o lugar do Senhor, isso é um Deus. Então, porque é importante a gente tentar sempre focar no que realmente pode ser, né, um outro Deus, não necessariamente uma divindade, mas pode ser o dinheiro, pode ser, né, ali a preguiça, pode ser, né, a procrastinação. A gente está fazendo muitas vezes outros deuses, a gente está servindo a outras coisas que não é o nosso Senhor. E para o nosso caso, a gente pensa muito em relação ao dinheiro, como nós já tratamos em aulas anteriores. Então é importante que a gente sempre compreenda que nós não podemos, né, tirar isso da nossa visão, do nosso foco, que o Senhor, Ele é o Senhor em todas as áreas da nossa vida, né? E a área financeira não é uma área que está, não, é a área financeira, Deus, né? Deus não precisa comandar, que pode deixar que eu, né, que eu resolvo. E as coisas não são assim. A área financeira, muito mais para nós que somos cristãos, elas têm que estar necessariamente debaixo ali dos mandamentos do Senhor. Ela tem sempre que estar honrando ao Senhor, com todos os recursos que nós temos, com tudo que o Senhor nos dá a trabalhar, né, para a honra e glória do seu nome. Então, nós necessariamente temos sempre que lembrar que todas as áreas, inclusive a financeira, nós não podemos fazer nenhum outro Deus que tome e ocupe o lugar do nosso Senhor, né? Isso é muito importante para que a gente não esqueça. Mandamento número 2, não faça nenhum ídolo. E aí, né, a Bíblia continua falando, né, você não pode fazer nenhuma imagem, nem do que está no céu, do que está na terra, para dar essa noção de amplitude, né, ou seja, nós não podemos fazer nenhum ídolo.
Então, e muitas vezes o ídolo pode ser realmente, né, como a gente até falou um pouco, né, pode ser um deus e pode ser um ídolo também. Aqui eu botei a imagem, né, daquela coisa que a gente pensa bem, né, no ídolo é alguém ali recebendo aplausos, alguém recebendo glórias, né, e tudo mais. E tem gente realmente, né, que tem pessoas, instituições e o próprio dinheiro como um ídolo, né? A coisa mais importante da sua vida, né? Ou seja, eu preciso fazer isso porque eu preciso de dinheiro. Então é muito importante a gente ter a noção de que o dinheiro não pode ser um ídolo no sentido de que ele que nos comanda, ele que nos diz o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Se eu conhecer com certeza alguma pessoa que tudo que você pergunta para ela, fala, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Não vou porque eu não tenho dinheiro. Então, quem está sendo, né, o Senhor e quem está sendo o servo? Então, isso é uma idolatria, né? A idolatria do dinheiro, ela pode levar a gente a caminhos muito tortuosos. A gente às vezes nem percebe. Esse é o maior desafio e o maior perigo também. É a gente entender que isso é um ídolo. A pessoa, não, isso não é um ídolo na minha vida, mas a preocupação que você tem com o dinheiro é tão grande que chega a tirar o sono. Né? Você fica tão preocupado, você fala, nossa, mas não, é porque é dinheiro. Você fala, minha família morre. Você fala, mas nossa, onde está a nossa confiança, né? Se a gente tem um ídolo, esse ídolo está tomando o lugar do Senhor, que deveria, né, ser alguém em quem nós confiamos, em quem nós realmente descansamos. Então isso é importante aí, né? O dinheiro não pode ser um ídolo, ele é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Importante nós sempre termos no nosso coração, nada pode tomar o lugar que é exclusivo do nosso Senhor. Isso é muito importante. Não tomarás o nome de Deus em vão. Como a gente faz isso, né? Misericórdia. Toda hora que a gente vê, a gente já falou, né? Já falou, e às vezes é uma coisa que a gente fala e a gente não tem essa noção, muitas vezes, do respeito. E o que tem a ver com a área financeira? Tudo. Nesse sentido aqui, muita gente tem explorado o nome de Deus como se fosse uma amuleta, um talismã. Vou fazer isso, vai dar certo em nome de Jesus. Eu vou fazer aquilo ali, vai dar certo. Eu vou prosperar em nome de Jesus. Então, sim, o que eu tenho sempre alertado é em relação a usar o nome de Deus, né, de uma forma, muitas vezes que não tem o respeito devido, não tem o temor devido. Então a palavra de Deus diz que nós não podemos sair dizendo o nome do Senhor em vão. E muitas vezes nós fazemos o nosso plano, né, e a Bíblia diz que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então é importante que nós façamos planos, mas nós coloquemos ele aos pés do Senhor para que Ele decida se aquilo realmente é um plano que está alinhado com a vontade do Senhor. Então, para nossa matéria aqui de finanças, o que isso significa? Que muitas vezes a gente, principalmente em relação ao dinheiro, as pessoas têm confundido as prosperidades, né? Existe a prosperidade, a que vem do Senhor, e existe a prosperidade que as pessoas estão pregando aí no mundo, né? Que o Senhor é o gênio da lâmpada, né? Tudo você pede, pedir e recebereis. Mas as coisas não são assim. A gente sabe que o Senhor nos dá alinhado com a vontade dele, que é melhor para nós, né? O importante é sempre nós colocarmos a nossa vida diante de Deus e não colocar o Senhor como esse talismã, né? A gente chamar o nome de Deus faz com que os projetos possam dar certo. E não é isso. A Bíblia diz que nós devemos colocar os nossos planos aos pés do Senhor. Nós sabemos que os planos de Deus que não se frustram, não os nossos. Então, muitas vezes, como eu sempre falo para vocês, o Senhor supra as nossas necessidades, mas nem sempre os nossos caprichos, né? A gente tem essa noção, nesse ponto aqui, é que as pessoas acham que o nome do Senhor, só o nome do Senhor, ele vai trazer sucesso, vai trazer riqueza. Não, nós entendemos que o nome do Senhor é santo e que nós não podemos dizer o nome dele de uma forma desrespeitosa, utilizando toda hora, ou mesmo que nós possamos utilizar o nome dele para atrair coisas, né? Ou seja, atrair dinheiro, atrair riqueza. Então isso é muito importante, nós devemos sempre ter o temor do Senhor, que inclusive é o princípio da sabedoria, né? Guarde o dia de sábado. Durante 6 dias trabalharás, e aí você vai fazer toda a sua obra, mas o 7º dia
é o dia do Senhor, né? Então isso é muito importante, né? Para nós que somos cristãos, nós cremos que existe uma proporção bíblica, né? Isso é importante porque na área financeira, gente, vocês conhecem com certeza aquela pessoa que trabalha de segunda a segunda, é um desespero, às vezes tem 2, 3 empregos. Isso porque aí a pessoa, não, mas eu preciso trabalhar. Eu quero que a gente compreenda que todos nós precisamos, mas o importante é em quem nós temos crido. Será que o Senhor realmente quer que a gente se gaste? A Bíblia fala isso, né? A gente correr atrás de dinheiro desesperadamente. A Bíblia diz, olha os lírios do campo. Então, ou seja, a nossa confiança tem que estar no Senhor, é nele que a gente tem que descansar. É por isso que vem aí o mandamento falar sobre a proporção entre trabalho e descanso. Então é importante que a gente saiba isso. O trabalho é um período, ou seja, 6 dias trabalhando e 1 em descanso. É importante que a gente entenda que nós, como mordomos, nós devemos trabalhar 6 dias e trabalhar com diligência. Para que a gente possa apresentar ao Senhor o melhor do nosso trabalho. E para isso é necessário que a gente tenha um período de descanso. E como é importante a gente descansar, para que a gente não pare o trabalho, né? Aquela frase que diz, quando você estiver cansado, né, aprenda a parar e descansar e não desistir. Então isso é importante, né, que a gente não desista, que a gente descanse. É por isso que a Bíblia diz essa proporção. A gente tem que trabalhar um período, mas descansar, para que a gente possa ter as forças, né, renovadas, para que a gente possa apresentar um trabalho de excelência para o Senhor. Então isso é importante, que nós sempre possamos nos lembrar, somos mordomos e temos que trabalhar com excelência, tanto dentro quanto fora da nossa casa. Né? Isso é um princípio muito importante. Qual é o 5º mandamento? Gente, como esse mandamento é realmente a promessa, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias, né, sobre a terra. Isso é muito importante. Gente, imagina, se você tem muitos dias sobre a terra, né, como é importante, né, que é pra gente que somos mordomos, para que a gente faça um trabalho para o Senhor e tenha mais tempo ainda para que a gente consiga ter mais recursos para poder ajudar mais gente. Então imagina, o Senhor nos diz que se nós honrarmos nossos pais, né, que é a primeira figura de autoridade, né, sobre a nossa vida, do qual a gente aprende, né, desde quando a gente é criança, isso é importante, né, essa estrutura que a gente vai ver na sociedade, a gente começa aprendendo em casa, né, isso é muito importante. E o que tem a ver com o dinheiro? Né, essa figura de autoridade a gente sempre vai ter a vida inteira, seja no início, quando a gente é criança, os nossos pais, seja a figura de autoridade, governo, os impostos, tudo isso. A gente tem que entender que cada parte ali tem uma autoridade dada por Deus, né? Como o nosso governo é uma autoridade que foi constituída, né? Como o próprio Jesus disse, nenhum poder, né? Ele teria se não tivesse vindo do alto, quando ele fala para Pilatos. E é importante a gente entender que para nós, a gente precisa honrar a nossa família com os recursos que o Senhor nos deu para gerir. Então, para isso, a gente tem que honrar nosso pai, nossa mãe, nosso núcleo familiar. Então, para quem é casado, o esposo, a esposa, os filhos, os pais, né? Ou seja, isso é necessário que a gente entenda essa figura de autoridade para que a gente possa honrar. Isso é uma promessa de bênção e de prosperidade. A nação, se uma nação, pensem nisso, se uma nação tem como princípio honrar o seu pai e sua mãe, ela vai honrar as autoridades, né? Ela vai entender essa relação de autoridade, né, que a gente precisa ter, como a Bíblia fala. Isso é importante porque faz com que uma nação inteira seja próspera, para que quando as pessoas entendem o princípio de autoridade. Não matarás. Aí você pode pensar, nunca matei ninguém, mas o que Jesus fala, né? É em pensamento muitas vezes. E para nós aqui, para a área financeira, não matar não é literalmente você tirar a vida de outra pessoa, mas tirar muitas vezes a vida econômica que aquela pessoa pode ter. Ou seja, muitas vezes eu posso ajudar alguém, eu posso ensinar alguma outra pessoa para justamente ter uma vida produtiva e impeço de alguma forma. Isso também vale muitas vezes para os pais em relação aos filhos, né? Às vezes você tem filhos que já poderiam estar presentes
aprendendo princípios bíblicos em relação a fazer a gestão das finanças, né? E também, às vezes, está em idade produtiva e às vezes o pai, né, tá querendo que o menino fique mais tempo em casa e acaba atrasando esse processo. E a Bíblia diz que há tempo para cada coisa. Então, é necessário que a gente entenda que matar é tirar a oportunidade de alguém de ter uma vida produtiva e também de fazer o bem com o recurso que o Senhor, né, destinou para que nós administrássemos. É importante a gente entender que nós não podemos interferir nos processos, né, nos processos de aprendizagem. Então, muitas vezes são processos difíceis, como cada um de vocês, eu tenho certeza, teve um aprendizado diferente, teve as dificuldades, cada um teve as suas dificuldades, às vezes os pais também tiveram, mas o importante é que nós sempre compreendamos que é justamente as experiências passadas que nós tivemos é que nos fizeram a pessoa que somos hoje. Então, se nós tirarmos esse processo de alguém, principalmente em relação às crianças ou adolescentes, se nós tirarmos isso, a pessoa às vezes, né, sabe aquela frase que muitas vezes até ouvi meu pai falando, aquela coisa assim de que eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Mas esquecendo que é justamente pelo que você passou que fez você ser uma pessoa forte, uma pessoa resignada, uma pessoa honesta. Se você tira isso, né, do processo de aprendizagem, né, dessas pessoas, as crianças, adolescentes, elas não serão a pessoa que você espera que elas sejam, né? Muitas vezes vai faltar alguma coisa no processo de aprendizagem. E em relação ao dinheiro, gente, é incrível, mas infelizmente as pessoas têm matado a vida financeira, não só a própria vida financeira, mas a vida financeira dos seus filhos, né? Tirando essa oportunidade ou jogando muito para frente, né? Quando vê já é tarde demais para alguns processos ali de aprendizagem, a pessoa vai aprender ali né, com o mundo e aprendendo de uma forma muito errada. Então, que a gente sempre tem essa noção de que nós precisamos ser produtivos e fazer da vida das pessoas produtivas também. Não adulterarás. E aí eu quero que você pegue esse termo e amplie. A gente não está falando apenas ali de em relação esposo e esposa, mas em relação a qualquer aliança que a gente faz, né? Até coloquei a imagem aí de uma aliança, para justamente, aliás, duas alianças, né? Um par. Para justamente falar de alianças que nós fazemos, né? Muitas vezes pessoas acham que fala só especificamente de casais, mas não. A gente está falando aqui de integridade. Quando a gente fala de integridade, a gente fala de aliança. Então, para que a gente tenha uma boa administração financeira, é necessário, é imprescindível que nós sejamos íntegros em toda e qualquer relação que a gente tem, seja relação em casa, relação comercial, a relação com o nosso empregador. Então tem que ser íntegro. O que você fizer, você tem que fazer como para o Senhor. E o princípio em relação ao dinheiro é exatamente o mesmo. Então, assim, qual é a base, né, de uma boa administração financeira? Que a gente faça tudo com transparência, que a gente faça tudo da forma mais correta possível, para que nós possamos honrar o nosso Senhor. Se você não sabe fazer, pergunte para alguém para fazer corretamente. Mas aquela história, o jeitinho de fazer as coisas, gente, jeitinho brasileiro, muitas vezes é terrível. Então, que a gente possa entender que, assim, nem tudo que a gente ouve, né, muitas vezes que a gente ouve a vida inteira tá correto, né? Então, o jeitinho brasileiro que as pessoas falam, é complicado a gente pensar nisso, porque ele beneficia o indivíduo e prejudica muitas vezes uma coletividade, uma comunidade inteira, às vezes um país. Então, que a gente possa fazer sempre as coisas com integridade, com inteireza de coração e também de palavra, né? Isso é importante. Nós demos a nossa palavra, como no casamento, né? Você chegou lá e deu a sua palavra. Então, que é importante que a sua palavra tenha peso, que a palavra tenha o valor devido, né? Como se fazia antigamente, que as pessoas, meu pai sempre conta, né? Faziam às vezes grandes negócios com a palavra. Olha, eu vou comprar, eu vou vender, e as pessoas concordavam e era o suficiente. Até hoje ainda tem comunidades, né, tem países que ainda fazem isso, né? Eles fazem isso e formalizam depois com o contrato, mas ainda tem muitos países que ainda fecham grandes negócios com o peso da palavra. Então isso é importante para nós, né? Que a gente possa
entender que a palavra, a nossa palavra, deve valer muito, mas muito mais, né? Porque nós servimos a um Senhor que é excelente, né? Um Senhor que é dono de todas as coisas e que faz tudo com perfeição, né? Que a gente possa ter sempre isso como nosso norte, né? Integridade. Não roubarás. Aí você pode pensar, mas eu nunca roubei. Meu pessoal fala, né? Nunca roubei, nunca matei. Será? A gente não tá falando em roubar só em subtrair, né? Às vezes o pessoal pensa em grandes quantias, pensa no ladrão, pensa em roubos milionários. Muitas vezes não. São coisas pequenas que às vezes a gente deixa passar e tá com preguiça, tá com pressa. Então, às vezes é um troco. Às vezes que nós recebemos a mais e a gente não, sabe, não se atentou, ou se atentou, não quis voltar lá para reparar, né? É importante que a gente sempre lembre, se pode ser 1 centavo, pode ser uma quantia muito, muito pequena, mas se não é nosso, é importante que a gente faça isso, né? Que a gente possa restituir, possa devolver isso, e em qualquer princípio, né? Quando a gente pensa aqui, a gente tem que eliminar toda e qualquer possibilidade, né, de ficar com algo que não nos pertença. Isso é muito importante, porque é justamente o que a Bíblia fala: se você é fiel no pouco, o Senhor vai te colocar sobre o muito. Mas, como diz a palavra do Senhor, se você não consegue ser fiel nem com as coisas desse mundo, né, que é infinitamente menor do que enfim, teremos na glória. A gente não consegue ser fiel com isso, né? As riquezas desse mundo que são insignificantes, avalia com as verdadeiras riquezas. Então é importante que a gente sempre tenha a noção de que o que não é nosso, não é nosso. Ah, mas achei na rua, mas não tem dono. A gente sabe o que tem que ser feito. Nosso coração, eu tenho certeza, né? Que o Espírito vai, fala pra você, faz isso aqui, obedece. E a gente, muitas vezes, né, por preguiça, por procrastinação, acaba não obedecendo. Mas a gente sabe, né, que obedecer é sempre melhor que sacrificar. Então, para nós aqui, o que é importante? Todo e qualquer valor que esteja sobre a nossa responsabilidade, ótimo, é nós vamos administrar. Chegou uma coisa para nós que não é da nossa responsabilidade, ou seja, é de outra pessoa, que nós possamos restituir o mais rápido possível, né? Para que a gente não venha a sofrer, né, nenhum dano na vida financeira, na vida espiritual. Isso é muito importante. Não darás falso testemunho. Isso é muito, gente, como isso é importante hoje em dia. E são coisas que a gente fala, mas eu não vou, né, testemunhar contra ninguém. E muitas vezes é algo muito pequeno. Às vezes é uma coisa que você não quis dizer, uma coisa que você, não vou mexer com isso não, deixa pra lá e tal. E às vezes assim, você acaba comentando coisas que não seriam necessárias, né, para um processo, enfim. E é importante que a gente, em relação ao nosso dinheiro, a gente fala também testemunho, quando a gente fala, por exemplo, imposto de renda. Que importante, hein? Olha só, você fazer sua declaração manual, muitas vezes fala, não, isso aqui eu vou colocar não, mas... Ou seja, são coisas que... Isso será que não é um falso testemunho? A gente está testemunhando algo que realmente não é a realidade? Isso também é fazer, né, acabar dando um falso testemunho. Aqui até coloquei ali uma fotozinha de uma fofoca, mas é um dos exemplos, né? Mas para o nosso caso financeiro, é qualquer coisa que possa ferir a integridade, né? Ali, que é o básico para a vida econômica. É necessário que a gente tenha integridade em todas as nossas relações comerciais. Uma pessoa deve ser capaz de depender da integridade da outra para engajar em um comércio eficaz. O que é isso? Muitas vezes, sabe aquela coisa de... No interior tem muito, né? Na cidade tem tanto. Mas é aquela coisa de você ir na venda do fulano de tal, você falou uma venda do seu Joaquim, você fala, não, minha mãe pediu isso aqui, vai pagar no final do mês. Sabe o teu caderninho, anotar e no final do mês as pessoas realmente acertarem? Isso é integridade. É você pegar algo e deu a sua palavra e você vai lá e vai honrar a sua palavra. O importante não é o valor, é a sua palavra que tem muito, muito mais valia do que o dinheiro. Então isso é importante, você fazer
Você ter relações comerciais com pessoas em que você diz algo e que você cumpre. A sua palavra realmente é importante. Então, integridade é necessário para que a gente faça um bom planejamento financeiro e tudo aquilo que a gente vai almeja comprar, almeja às vezes uma viagem, tudo isso é necessário que a gente tenha integridade em todas as nossas relações comerciais. A gente diz que vai fazer alguma coisa, se você deu sua palavra, cumpra. Não cobice. Eita, isso aí é mais complicado, né? O pessoal fala, mas é tão difícil, né? Você olha um negócio tão bonito, às vezes você quer também. Então, o importante é o seguinte, a gente, né, na área financeira, a gente faça planos, às vezes você fala, nossa, meu sonho é ter uma coisa assim, às vezes é uma casa, um carro, não sei qual é o seu sonho. Mas, muitas vezes a gente olha o outro fulano, né? E principalmente, às vezes é um fulano todo, né, esquisito, todo escangalhado. Você fala, mas como é que fulano conseguiu ter esse tipo de coisa, gente? Aí você começa a ter, né, aquela agonia no coração. E muitas vezes isso acaba sendo cobiça, né? Você acaba olhando pro outro e acaba ficando raiva de Deus, né? Muitas vezes, quando você fala, mas por que aquele esquisito conseguiu e eu não? Então, muitas vezes é isso. A cobiça é, geralmente, gente, ela é a raiz, né, para a exploração dos outros, quando estamos infelizes com a maneira como Deus nos abençoa em relação aos outros, né? Em comparação com os outros. E é importante a gente ter isso em mente, né? Isso é culpa geralmente a Deus, que você fala, poxa, eu tô trabalhando tanto, eu trabalho de segunda a segunda e não consigo. Você olha para o outro, que às vezes parece trabalhar menos, e às vezes, né, a gente fica chateado com algumas coisas. Mas o importante é que a gente não pode se comparar, porque muitas vezes são tipos de trabalhos diferentes. Às vezes a pessoa, aí você fala, mas às vezes uma pessoa toda, né, escangalhada na vida, e a pessoa faz tudo errado e consegue. Muitas vezes, quando a gente começa a fazer planos, a gente começa a ver o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Mas o importante é a gente guardar no nosso coração, porque o importante, quando a gente faz os nossos planos, é que a gente entregue ao Senhor e Ele vai fazer o melhor para a sua vida. Então, o importante é, sente. Qualquer coisa que você for comprar, não olhe para o outro, não olhe para um parente, não olhe para um vizinho. Olhe para a sua vida e sente e faça os cálculos e entregue ao Senhor. A Bíblia diz que nós entregamos no caminho do Senhor, Ele vai fazer o melhor, né? Ele vai te indicar o melhor caminho, o caminho certo. O importante é a gente guardar o nosso coração da cobiça, porque nenhum de nós está isento, né? Falar, não acontece isso comigo, só com os outros. Infelizmente, nós somos humanos. A gente tem que guardar o nosso coração, porque dinheiro é algo muito, muito importante e algo que no mundo hoje tem separado pessoas, né? Então a gente tem que ficar muito atento a esses sinais, pequenos sinais que podem acontecer, que podem vir a estragar todo um planejamento e até uma família. Então, a gente possa ter essa noção da cobiça, pode atingir qualquer pessoa, mas a gente tem que guardar o nosso coração do mal. Vamos lá. Aqui eu juntei os mandamentos para fazer esse ciclo aí, essa pizza, né, de 10 pedaços. É importante a gente entender o seguinte, o que é para a gente fazer então? Os 10 mandamentos, eles expressam a vontade do Senhor, né, e um mandamento para que a gente possa ter uma vida, né, mais tranquila, no sentido de, não vou ter tranquilidade, não é isso, mas para que a gente oriente a nossa vida para a verdadeira prosperidade. E aqui, no caso, os mandamentos, eles impactam diretamente a sua vida financeira. Então, cada área aqui da vida, tanto o mandamento 1, o mandamento 2, cada um deles vai se unir a uma área da nossa vida para que a gente possa passar pelo que nós passamos, né? A gente olha assim, poxa, será que eu tô cobiçando? Nossa, será que eu tô matando a vida financeira, a vida produtiva de alguém, ou a minha própria? Então, isso é uma reflexão. Eu coloquei isso numa imagem para que a gente olhe, será que a nossa vida está assim? Ela está bem certinha, cada um dos mandamentos estão organizados, eles são equilibrados, né? Formam uma pizza bem bonitinha, bem organizada. Ou às vezes não, nossa, tem área aqui que tá meio capenga. Então é interessante a gente sempre fazer essa reflexão, porque os mandamentos do Senhor estão aí para o nosso bem. É o que a Bíblia fala, né? Eis aí, estou colocando diante de você a bênção e a maldição. Então, ou seja, a gente tem que
os mandamentos do Senhor como essa orientação, até porque, né, não é mandamentos, né, nós devemos seguir esses mandamentos. Então é importante que a gente pense se a nossa vida está alinhada com cada um dos mandamentos dentro da nossa vida financeira. Então, para a gente refletir, né, sobre isso. E aqui, já para encerrar, tem uma reflexão. A reflexão aqui, né, é um ambiente bem aconchegante, né? Vocês viram? Eu achei uma gracinha, principalmente nessa época de frio. bem, né? Queria estar nessa lareirinha, muito gracinha, né? Então, para reflexão, aí a minha pergunta para vocês: como os 10 mandamentos podem ser aplicados para uma vida financeira saudável? Quero que você pense sobre isso, você responda, né, no seu caderninho, né, como é que eu posso aplicar ali, né, os 10 mandamentos para que eu tenha uma vida financeira mais saudável. E você olhar para a sua vida financeira também. A sua vida financeira está alinhada com os princípios bíblicos, com os 10 mandamentos? Porque se até agora no nosso curso você, né, ficou difícil, não aprendeu quase nada, mas eu queria que você gravasse isso. Os 10 mandamentos que você já conhece. Se você conseguir fazer com que essa reflexão da sua vida em relação aos 10 mandamentos, ela tá bem alinhadinha com os 10 mandamentos, você já pegou o melhor desse curso. Então, quero que você entenda que é necessário que a gente possa estar alinhado com os mandamentos do Senhor para a gente realmente viver a verdadeira prosperidade. Não a prosperidade que esse mundo diz por aí, que é uma prosperidade, né, fake. Então, mais importante é que a gente saiba a verdadeira prosperidade que vem do Senhor. Isso não pode estar distante, nem desalinhado com os 10 mandamentos. É muito importante que a gente faça essa reflexão e olhe para a nossa vida, né? A gente vai estar o tempo inteiro fazendo isso, né? É o processo, né, de melhoramento até o fim. Então, que a gente possa fazer de tempos em tempos, essa reflexão para saber se a nossa vida está realmente próxima, né? Se a gente está obedecendo ali os mandamentos em relação à nossa vida financeira, né? Vamos fazer essa reflexão? Então, gente, parabéns, nós estamos encerrando por aqui o nosso curso. Parabéns por você ter completado todas as aulas, né? Por você ter feito os exercícios. Eu ainda vou receber alguns deveres de casa, tá? Até a próxima semana, hoje é domingo, até o próximo domingo, eu vou estar recebendo ainda, né? Porque o presente surpresa, né, que eu vou dar para vocês, eu vou revelar daqui a pouco, né? Isso vai ser para quem fez todos os exercícios, né? E comprovou ali, ou pelo menos deu a sua palavra que fez todos, né? Tem gente que me mandou, então, para comprovar ali que fez todos os exercícios, né? Importante. Então, parabéns para você que completou até aqui, que perseverou até o final, né? Parabéns, né? Que esse conhecimento possa mudar não só a sua vida, mas a vida da sua família, a vida dos seus amigos, né? E que possa realmente você possa usufruir da verdadeira prosperidade que vem do Senhor, né? Isso é necessário. A gente sempre está perseguindo o conhecimento. É claro que não é um curso ostensivo, muito pelo contrário, foram princípios muito básicos, mas que podem mudar a vida financeira de muitas pessoas, como já mudou e me testemunharam. Então, eu acredito que se você alinhar esses conhecimentos, né, com a sua vida financeira, tenho certeza que você vai conhecer a prosperidade. Então, vou deixar uma frase para vocês sobre escolha. E é muito importante a gente pensar sobre isso, né? É um autor que eu gosto muito, que é o R.C. Sproul Jr., né, o filho do Sproul. Ele diz: a escolha não é entre planejar e não planejar, mas entre permitir aos indivíduos a liberdade de planejar suas próprias vidas versus conceder poder ao governo para planejar suas vidas por eles. Então é importante a gente sempre entender que a nossa vida financeira é nossa responsabilidade, né? Que a gente não possa terceirizar para outros, seja para os mais novos, né? Para os pais, ou para os cônjuges, ou para o Estado, né? O importante é que nós tenhamos sempre a noção de que a nossa vida financeira é nossa responsabilidade.
É claro que aqueles que têm família, né, que são casados, fazem isso em conjunto, mas que a gente possa entender, como diz o autor, que a gente possa ter a liberdade de fazer esse planejamento e não depender, ou seja, de um planejamento de uma outra pessoa, né, ou de uma instituição, que a gente possa ter a responsabilidade de fazer isso, né, e ter essa noção de que nós temos que fazer isso, é nossa responsabilidade, né, e que no final, né, muitas vezes quando a gente terceiriza, né, dá para outra pessoa fazer por nós, a gente vai reclamar. Como tem muita gente que reclama, né, é do governo, pelo valor disso, valor daquilo, aposentadorias e tal, mas é aquela história, nós temos que ter a mentalidade da autorresponsabilidade, né, para que a gente possa entender que isso está sobre, né, a nossa pasta de responsabilidades, né, mais uma para nós. E a gente não pode colocar nas costas de alguém ou do Estado e depois reclamar, né, sobre isso, né. Tem uma frase de um autor que diz: não reclame daquilo que você permite. Então é justamente isso, né? A gente reclama daquilo que a gente permitiu lá atrás, que a gente não permita que outras pessoas façam escolhas por nós, que nós possamos fazer nossas escolhas e sim, nós vivermos, né, termos como consequência as escolhas que fizemos. Então que a gente possa fazer boas escolhas para que a gente no futuro possa colher, né, bons frutos. Então, como eu falei, terminando, foi uma honra, né, caminhar com vocês um pouquinho nessa jornada do conhecimento e que tenha sido produtivo para vocês, tenha sido um crescimento para vocês, tanto quanto foi para mim, né? Eu espero que vocês tenham realmente adquirido um pouco mais de conhecimento nessa área tão gostosa, né, que é a área da economia, né, e principalmente ali a área de finanças alinhadas à Bíblia, né? Espero que vocês tenham realmente gostado. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, né, que tenha sido, como eu falei, produtivo para vocês também e tenha sido gostoso, tanto foi quanto foi para mim, né? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a vida financeira de vocês e eu vou estar sempre à disposição, né, para a gente trocar ideias, né, e receber um pouquinho aí de vocês os feedbacks. Agora, importante, né? O que era o nosso prêmio? Eita, eu vou falar lá no grupo, vou colocar lá no grupo que vai ser o presente surpresa, né? Lembrando que até o próximo domingo, né, eu vou estar recebendo quem eu sei que algumas pessoas me procuraram, falavam que estão atrasadas em relação às aulas, mas aí que você tiver realmente dúvidas, me procure. E se você quiser enfim, me mostrar as tarefas prontas, né, para você poder concorrer ao presente surpresa, aí você pode me procurar também no privado, lá no grupo, tá bem? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, né, que Deus faça realmente vocês conhecerem a verdadeira prosperidade que vem do Senhor. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus.